Fala pessoal, nós estamos aqui gravando a nossa segunda aula do canal, pessoal, sobre o assunto função do primeiro grau. Na primeira aula, pessoal, nós trabalhamos plano cartesiano e equação do primeiro grau. Nessa aula, nós vamos trabalhar conceitos básicos sobre funções. Essas aulas vão compor uma playlist de funções, pessoal, para concurso e Enem. A playlist vai ficar top, pessoal. Então, segue as nossas redes, compartilha, curte e comenta, pessoal. Dá essa força aí para nós. Vamos lá. Conceitos básicos sobre funções. Uma função estabelece uma relação entre os elementos de dois conjuntos. Nós temos aqui a função, que é essa expressão, que lê-se da seguinte maneira. Função de R em R. Ou seja, nós temos aqui dois conjuntos reais. E esse símbolo na matemática, aqui essa seta, significa implica. Então, nós temos aqui reais implicam em reais, ou seja, números reais implicam em outros números reais. Isso é uma função. Você pode entender uma função como uma máquina em que você entrega um número x e ela produz um resultado y. E aqui nós temos uma famosa máquina, uma máquina de vendas. E aqui, pessoal, nós temos vários produtos aqui que nós vamos entender logo após entendermos alguns conceitos sobre funções. Nós vamos voltar aqui para explicar como é que funciona essa máquina. Segura aí. Domínio são as entradas da função, isto é o conjunto para o qual os valores da função são calculados, ou seja, os valores de x. Ou seja, nós temos que o domínio são todos os valores possíveis para x. Isso é o domínio. O contradomínio é o conjunto em que podem ser encontradas as saídas da função, isto é, os valores de y. Ou seja, o contradomínio podem ser os valores de y, não são os valores de y. Vocês vão entender isso logo. Porque a imagem é que é o subconjunto do contradomínio que possui termos associados no domínio. Ou seja, a imagem, ela que é igual a y, ou seja, os valores de y são a imagem da função. Então, nós temos que aqui é o contradomínio, tudo isso aqui é o contradomínio, tudo isso aqui é o domínio. E nós temos que aqui dentro do contradomínio, nós temos o subconjunto, ou seja, é um subconjunto do contradomínio que possui os termos associados. Ou seja, nós temos aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, e aqui no contradomínio nós temos 5, 6, 7. Ou seja, a imagem não é todo o contradomínio. A imagem são os termos que estão associados, ou seja, os termos que estão ligados com flechas. Então, digamos que o 3 em x é o 6 em y, ou seja, e o 4 em x é o 5 em y. Então, o 5 ele é a imagem do 4, o 6 ele é a imagem do 3. Então, aqui no contradomínio, apenas o 5 e o 6 são imagem. O 7 e outros números que tiverem no contradomínio são apenas elementos do contradomínio, mas a imagem são todos os termos que têm elementos do domínio associado, ou seja, que tem flechas passando. Ou seja, entendendo isso, a gente pode voltar aqui para entender a máquina de vendas. Ou seja, nós temos aqui, nós temos o domínio, nós temos o contradomínio, e o domínio são os valores possíveis para x, você lembra disso. Então, nós temos que nessa máquina aqui, por exemplo, nós temos os valores, aqui nós podemos digitar de 1 até 50. Vamos dizer que nós temos esses valores. Então, o domínio vai ser todos os valores possíveis de x, né? Os valores possíveis, né, de 1 até 50. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, até os 50. E a imagem? A imagem são os termos associados. E o contradomínio? O contradomínio são todos os elementos que podem ser o y, ou seja, todos os possíveis valores para y. Então, nós temos aqui os possíveis valores para y, são o quê? São os produtos. Ou seja, nós digitamos aqui o x e a máquina ela nos dá um produto. E esse produto que vai vir aqui, esse produto que vai cair, a gente vai pegar, é a imagem da função. Ou seja, a imagem pode ser uma Coca-Cola, pode ser um Sprite, uma Pepsi, pode ser aqui água mineral, tem aqui barra de chocolate, Doritos, tem Cheetos. Então, a imagem pode ser todos esses valores.
Então, nós temos que o contradomínio são todos esses produtos que estão aqui dentro. São todos os produtos que estão dentro da máquina, que podem ser a imagem dessa função. Então, nós temos aqui representando por D, Doritos, por C, Coca-Cola, temos aqui por P, uma Pepsi, tá aqui CH, é o Cheetos. Então, nós temos aqui todos esses produtos aqui e mais produtos, né? Que nós temos vários produtos aqui. Todos esses produtos são os possíveis valores para y, são o contradomínio. Então, a imagem dessa função, a gente sabe que a imagem, aí te lembra que a imagem ela é igual ao y. Então, se nós temos o 2, vamos supor que o 2 em x, a gente aperta o número 2 aqui na máquina, e ela vai nos dar uma Coca-Cola. O 4 vai dar um Cheetos. E o 3 vai dar um Doritos, né? Não é isso? Então, nós temos aqui uma tabela. E quando nós temos uns valores para x, nós temos outros para y. Então, nós colocamos aqui 3 para x equivale ao quê? Ao D, que é o Doritos. É a nossa imagem. Ou seja, o x valendo 2, a nossa imagem vai ser o C, que é a Coca-Cola. O x valendo 4, a nossa imagem vai ser o CH, que é o Cheetos. Então, pessoal, a imagem é tudo aquilo que tem um termo associado, que aí te lembra, que tem as flechas. Então, essa máquina funciona exatamente como uma função. Você vai digitar aqui um valor e vai cair um produto. Ou seja, você tem, quando você está lá na máquina, você tem todo aquele contradomínio na sua frente, que são todos os produtos. E quando você digita um valor, é o valor que você dá para x. E que você está observando aqui, ó, quando você digita um valor para x, ele vai dar um termo associado. Então, quando você digitar o valor lá na máquina, vai cair um termo associado a esse valor de x, que é a nossa imagem. É a nossa imagem, é o y da nossa função. Então, essa máquina funciona exatamente como uma função. Então, vamos dar continuidade. Contradomínio versus imagem. Isso aqui confunde muito, pessoal. Eu já dei até uma pincelada em cima, mas isso aqui confunde muito e a gente vai abranger agora, para entender melhor. Então, nós temos aqui, ó, vou pegar um marca-texto aqui. Nós temos esses termos aqui que estão com a flecha. Quais são os termos que estão com a flecha? O 5, o 2, o 6, o 3, não é isso? E o 4. São todos esses termos aqui, ó, que estão pintados de amarelo. São todos esses termos que estão com flechas. Estão com flechas. E os outros termos não têm flechas, ou seja, aqui nós temos o domínio. E aqui o contradomínio, como a gente sabe. A imagem dessa função, a gente lembra que são os termos que estão associados a algum elemento do domínio. Ou seja, a imagem é um termo no contradomínio que está levando flechada. Está levando flechada. Então, a imagem vai ser igual. Quais os termos que estão levando flechada? O 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Ou seja, essa aqui é a nossa imagem. É a nossa imagem. Essa é a imagem da nossa função, pessoal. E o contradomínio? Qual seria o contradomínio? O contradomínio, a gente lembra que são todos os valores. Então, quais são todos os valores que estão aqui dentro desse conjunto? É o 0, né? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Ou seja, todos esses valores aqui são o contradomínio. Ou seja, vocês percebem aqui que o contradomínio ele é diferente da imagem. A imagem ela é um subconjunto que está dentro do contradomínio, ou seja, são esses elementos aqui que estão pintados amarelo, os elementos que têm um termo associado, ou seja, a imagem do 1 é o 2, a imagem do 2 aqui é o 3, a imagem do 3 é o 4, a imagem do x sendo 4 é o y aqui valendo 5, a imagem do x valendo 5 é o quê? É o y valendo 6. Então, pessoal, a imagem são todos esses termos que estão associados. Estou elencando bastante isso aqui para você não deixar passar. Vamos continuar. Critérios para ser uma função. Nós temos alguns critérios para ser uma função. Se um elemento qualquer do elemento domínio não estiver associado a nenhum elemento ou estiver associado a mais de um elemento no contradomínio, a relação citada não é uma função. Ou seja, o que essa frase nos quis dizer? Nós temos aqui, como sabemos, o domínio
e o contradomínio. Domínio, contradomínio. Nós temos aqui, que o texto nos diz que se tiver um elemento do domínio que não esteja associado a nenhum elemento do contradomínio, isso não é uma função. E nós temos o 3 aqui, e ele não está associado a nenhum elemento, ou seja, não possui imagem. Então, isso aqui não é função. Por que não é uma função? Porque o 3 ele não tem nenhum elemento, não possui nenhuma imagem. E o domínio sempre tem que ter um elemento associado no contradomínio. Ou seja, se tiver algum elemento daqui que não esteja associado a um elemento do contradomínio, isso não é uma função. Seria uma função se ele tivesse ligado aqui, Se tivesse ligado aqui ao 2 ou qualquer outro elemento, isso seria uma função. Mas como não está ligado a nenhum elemento, isso não é uma função. Nós temos aqui outros conjuntos aqui, e nós temos que todos eles estão ligados a algum elemento lá no contradomínio, né? Só que isso aqui não pode acontecer, ou seja, um elemento do domínio não pode estar ligado a dois elementos no contradomínio, só pode apenas um, ou seja, um elemento do domínio não pode possuir duas imagens, só pode possuir apenas uma imagem. Então isso aqui não é uma função, não é função. Por que não é função? Porque imagina, vamos dizer para entender melhor aqui, que nós temos um espelho aqui. E todos os elementos do domínio, eles estão transmitindo a sua imagem para o espelho, né? A imagem que vai voltar é apenas sua, não pode haver a imagem de ninguém. Ou seja, um exemplo, você chega de frente do espelho, você é o 4, vamos dizer. O 4 ele não pode ter dois elementos associados, porque ele não pode ter duas imagens, ele pode ter apenas uma imagem. Vamos dizer que você chega de frente do espelho, você transmite sua imagem para o espelho, você está transmitindo ali sua imagem para o espelho, e o espelho, ele transmite a sua imagem de volta. Ou seja, você transmite apenas sua imagem. Já imaginou você chegar de frente do espelho e o espelho está transmitindo a sua imagem e a imagem do seu pai ao mesmo tempo? Não pode acontecer isso, não pode acontecer. Você transmite apenas uma imagem, ou seja, o 4 ele poderia ter apenas uma imagem, ou 2 ou menos 2. Expliquei aqui bem elencado para que vocês entendam com esse exemplo do espelho, ou seja, você olha no espelho, você vê apenas você mesmo, é apenas sua imagem, você não vê a sua imagem e a do seu primo ao mesmo tempo, é apenas a sua. Então, a mesma coisa acontece aqui com a função, ou seja, o elemento do domínio pode ter apenas uma imagem, não pode ter duas imagens, e ele também tem que estar associado aqui, como a gente lembra, a algum elemento do contradomínio. São esses os critérios para ser uma função. Nós temos aqui o domínio de uma função, e nós temos a exclusão do domínio, ou seja, o denominador ele não pode ser igual a zero. Nós temos a exclusão aqui, porque o denominador ele não pode ser igual a zero. E nem pode haver número negativo dentro de um radical com a índice par. Então nós temos aqui, vamos ver o primeiro exemplo. Com a função nós temos aqui um f de x igual a x mais 1 dividido por x mais 2. Nós não podemos ter denominador igual a zero, como eu havia falado. Então, se o denominador ele não pode ser igual a zero, x mais 2 tem que ser diferente de zero. Então, nós temos aqui x mais 2 tem que ser diferente de zero. O 2 está positivo, passa para o outro lado, negativo. Então, x tem que ser diferente de menos 2. Porque se aqui for menos 2 mais 2 vai ser zero. E não pode ter zero no denominador, ou seja, quando nós temos uma função e que nós temos o x no denominador, nós vamos precisar fazer isso para a função não zerar. Então, o domínio dessa função é igual a x pertence aos reais, tal que essa barra vertical lê-se como tal que x ele tem que ser diferente de menos 2. Isso aqui é o nosso domínio, pessoal. O x ele pertence a qualquer número real, ou seja, pode ser qualquer número real aqui, 0, 1, pode ser o 2, pode ser o menos 4, só não pode ser o menos 2. Por quê? Porque o x aqui está no denominador. Se o x ele for igual a menos 2 mais 0 vai ser igual a 0. E a gente não pode dividir por 0. Então, a gente tem essa restrição.
E aqui, número negativo dentro de um radical com índice par. E nós temos esse segundo exemplo aqui. Nós temos aqui uma função f de x igual a raiz x mais 3, por exemplo. Nós não podemos ter número negativo aqui dentro da raiz, porque senão a gente entraria em números complexos. Em função do primeiro grau, a gente não trabalha isso. Então, nós temos aqui que o x mais 3 ele tem que ser maior ou igual a zero. Por que maior ou igual a zero? X mais 3 tem que ser maior ou igual a zero. Porque se ele for igual a zero, se aqui, por exemplo, for igual a menos 3 mais 3, zero. E raiz de zero é zero. Então, pode ser o zero aqui. Então, ele pode ser igual a zero. Então, nós temos aqui x maior ou igual, o 3 ele está positivo e passa para o outro lado negativo. Então, o x ele tem que ser maior ou igual a menos 3. Ele pode ser igual a menos 3, porque menos 3 mais 3 a gente já viu que é raiz de zero. E também só pode ser maior que isso. Ele não pode ser menor que isso, porque a gente teria um número negativo com radical de índice par. Isso não pode acontecer. Então, pode ser o 2 aqui, pode ser o 0, pode ser o x valendo 1, pode ser o x valendo menos 1, menos 2, só não pode ser menor do que menos 3. Pessoal, essa é a restrição. Então, o domínio aqui é igual x pertence aos reais, tal que o x ele tem que ser maior ou igual a menos 3. Essa é a nossa restrição. Esse é o nosso domínio aqui. A gente tem essas duas restrições no domínio de uma função. São apenas essas duas. Então, vocês têm que decorar isso aí. Anote isso aí. O denominador ele tem que ser diferente de zero. Ou seja, o denominador ele não pode ser igual a zero. E não pode haver número negativo dentro de um radical com índice par. Somente esses dois, pessoal. Nós temos alguns tipos de funções. Função injetora. No diagrama de flechas, notamos que elementos distintos do conjunto A correspondem a elementos distintos do conjunto B. Então, a função é injetora. Ou seja, o que é que a gente pode entender com isso aqui? Que todos os elementos aqui do domínio, todos os valores possíveis para x, possuem uma imagem diferente. Ou seja, o menos 1 tem uma imagem menos 1, o 0, a imagem dele é o 2, o 1, a imagem dele é o 5, o 2, a imagem é o 8. Ou seja, o bizu aqui, o bizu é isso aqui, anota isso aqui, Cada elemento do domínio tem uma imagem diferente, ou seja, para ser função injetora, cada elemento do domínio tem uma imagem diferente. Essa é a única característica que você precisa anotar para saber isso. Com isso, você mata todas as questões que contenham função injetora, pessoal. Função sobrejetora. Observando o diagrama de flechas, notamos que cada elemento do conjunto B é imagem de pelo menos um elemento do conjunto A. Logo, o conjunto imagem da função f é o próprio conjunto B e, portanto, a função é sobrejetora. O que é que acontece aqui nessa função sobrejetora, pessoal? Todos os elementos do contradomínio, lembrando que aqui é o domínio e aqui é o contradomínio, todos os elementos aqui do domínio, eles são a imagem, ou seja, coincide. A função sobrejetora coincide em o contradomínio ser igual à imagem da função. Então, apenas isso, pessoal. Aqui, a imagem da função é igual ao B. E o B é o quê? O conjunto do contradomínio. Então, nós temos aqui, você precisa anotar isso aqui. Isso aqui é o bizu. É uma função, a função sobrejetora é uma função onde a imagem é igual ao contradomínio. Ou seja, todos os elementos do contradomínio são a imagem dessa função. Então, o bizu é esse, pessoal. Se todos os elementos aqui do contradomínio tiverem todos os termos associados, aqui, a gente lembra que para ser imagem, a gente tem que ter os termos aqui no contradomínio e eles têm flechas ligando. Ou seja, as flechas estão pegando neles. Então, eles são a imagem. Quando tem a flecha conectando, é imagem. Então, lembre-se disso. Então, como todos os elementos aqui do contradomínio têm imagens ligando, então todo o contradomínio é a imagem dessa função, pessoal. É apenas isso. Função bijetora. Quando uma função é ao mesmo tempo injetora e sobrejetora, ela é chamada de bijetora ou bijetiva. Então, pessoal, para ela ser uma função bijetora, ela tem que ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. E o que é que a gente lembra? A gente viu nos slides passados
que a função injetora é o quê? A função injetora é quando tem todos os termos do domínio, ou seja, todos os possíveis valores de x com imagens diferentes, ou seja, aqui tem imagem diferente. Cada elemento do domínio tem uma imagem diferente aqui no contradomínio. Nós temos domínio e contradomínio, ou seja, o menos 3 ele possui o 0 como imagem, o 0 possui o 3 como imagem, o 1 ele possui o 4 como imagem, o 4 possui o 7 como imagem. Então, todas as imagens dos elementos do domínio são diferentes, e por isso a função ela é injetora. E para ser sobrejetora, a gente lembra que é o quê? Para ser sobrejetora, o contradomínio tem que ser igual à imagem. E aqui está acontecendo o quê, pessoal? Está acontecendo o quê? Está acontecendo que todos os elementos do contradomínio, eles têm termos associados no domínio, ou seja, eles têm flechas ligando. E se eles têm flechas ligando, todos esses aqui são imagens. Então, pessoal, coincidindo injetora e sobrejetora, se a função é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, ela é chamada de bijetora ou bijetiva. É apenas isso, pessoal. E é isso, pessoal. Essa aula aqui está finalizando. Na próxima aula, nós vamos trabalhar vários exercícios sobre os assuntos da primeira aula e dessa segunda aula, para a gente ficar craque, pessoal. Por quê? Porque matemática é prática. Então, pessoal, não perde a primeira aula. Tamo junto. Curte, compartilhe e comenta aí se vocês gostaram.